Agora nós vamos iniciar a gravação da LVP de arquivos número 4. Ela não é tão complicada, porém ela é um pouco mais trabalhosa. Mas sabendo o que nós precisamos fazer, fica mais fácil. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma lista 2021 que vai receber os dados daquele arquivo ali, ó, SAL 2021 TXT. A resolução desse exercício, ele pede que eu grave depois um arquivo SAL 2022 TXT para recuperar os dados deles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função ler arquivo que recebe como parâmetro o nome do arquivo. Porque eu posso reutilizar essa função ler arquivo depois para outro arquivo. Vou ter até o nome errado ali. Ó. Para outro arquivo. Na verdade, é isso que a gente faz, tá? A gente cria uma lei arquivo, basicamente, ela vai servir para qualquer arquivo que tenha a mesma construção, o mesmo esqueleto. Então, aqui sim, eu crio uma lista vazia, e para cada linha que eu tiver em arquivo, e arquivo eu nem criei ainda, né? Arquivo eu vou criar aqui, eu vou abrir. Qual arquivo eu vou abrir? Nome. O nome que vier dali. Em qual modo? O modo leitura. E para cada linha que tiver em arquivo, eu vou adicionar na lista essa linha. Lembrando que, como se trata de valor de salários, eu vou aplicar um modificador float, vou receber a linha até -1, porque aí eu não pego aquele /n. E vai rodar todas as linhas do meu arquivo, então eu devolvo L para quem chamou. Agora o meu SAL 2021, ele já tem ali com ele todos os salários de 2021. Agora eu vou criar uma variável R de reajuste que vai receber o reajuste linear que eu vou aplicar a todos esses salários. Né? Vou aplicar então esse reajuste linear a todo mundo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função. Desculpa, tá? Vou criar uma função que vai reajustar todos esses salários e gravar no arquivo. Essa função, por ela não ter que me devolver nada, porque lembrem, eu vou pegar os salários corrigidos do novo arquivo texto que vai ser gerado. Então eu vou ter aqui uma função f reajuste, onde eu vou passar para ela a minha lista com os salários de 2021 e o reajuste. É só isso essa linha aqui, porque ela não tem return. Ela vai criar um arquivo novo com os dados do reajuste. Então eu vou criar aqui a minha dff reajuste, que recebe uma lista e recebe o reajuste. O que ele faz, afinal? Ele vai percorrer toda a minha lista, que é a lista 2021 aqui, e vai aplicar a cada próprio item dela um reajuste, vai alterar o valor daquela posição. Por exemplo, for e in range lend-l. Né? O que eu vou fazer com esse for in range lend-l? Eu vou alterar cada L de I com reajuste. Então, o L de I vai receber o próprio L de I somado com o reajuste que eu devo aplicar nele. Qual que é esse aplicativo? Ou essa aplicação? É o próprio L de I que multiplica o reajuste dividido por 100. E com isso, toda a minha lista ela vai ser atualizada com um novo salário. E eu vou aplicar. O que eu vou fazer aqui agora, uma coisa que vocês ainda não aprenderam, eu vou usar um comando chamado round. O round ele faz o seguinte: ele pega o valor que você quer alterar e a quantidade de casas decimais.
Tá? Porque como eu não sei como é que vem o salário, às vezes essa aplicação de uma porcentagem, ela pode gerar várias casas decimais, além de duas. Eu só quero duas. Então eu vou aplicar round neste valor aqui novo, vírgula 2, que é o número de casas decimais que eu quero. E eu vou criar uma função para gravar essa lista no arquivo. Então eu vou criar aqui, ó, dff grava, que vai receber a lista. Eu vou pegar o arquivo agora, open 2022.sal2022.txt, né? Faltou eu colocar entre aspas aqui. No modo gravação. Write. E agora o que eu preciso fazer é converter essa lista em texto, para eu poder adicionar. Então, for valor em L, vou fazer aqui uma passagem de lista por interação, for valor em L, e vou pegar o quê? O meu texto vai receber ele mesmo mais esse valor convertido para string, porque lembrem, eu estou com os valores em real na lista, mais o barra N, que me permite saltar a linha. Ao final de tudo isso aqui, quando eu percorrer todos os valores de linha, eu posso finalmente gravar meu arquivo com o sal 2022, né? Alright, T. Agora nós vamos, não havendo erro de sintaxe, o que é muito difícil, porque você vai fazendo os códigos e não vai prestando atenção, eu vou, teoricamente, né, teria que ter aqui a aparição de um arquivo novo. Mas vamos primeiro ver os erros que tem, né? Olha, por enquanto passou, mas também isso aqui está lá no meio. Vou botar 10%. Veja, não tivemos erro de sintaxe. Então, SAL 2022 está aqui preenchido, ó, tudo com salário novo, né? Todos os salários foram atualizados. Agora, para dar continuidade, eu preciso carregar estes salários aqui no arquivo, na lista SAL 2022. Então, eu vou aqui fazer SAL 2022, recebe a mesma coisa que isso aqui, ó. Porém, eu vou mudar quem? O nome do arquivo que eu vou abrir. Acabou, não preciso mexer mais nada, minha função está pronta. Com isso, a minha lista SAL 2022 vai ser preenchida com os dados do arquivo SAL 2022.txt. Porque eu já estou indicando que é ele que eu quero. Aí, eu tenho que procurar agora os salários que são abaixo do mínimo, né? Então, eu vou criar uma função F, abaixo mínimo, onde eu vou passar para ela. Para ficar mais fácil, né? Eu posso tanto passar por parâmetro, perguntar para o usuário qual é o salário mínimo, eu falar tanto. Ou como eu já posso passar o salário mínimo aqui na função, ou usar um valor do salário mínimo dentro da função. Vamos usar o salário mínimo dentro da função. DFF não é o mais correto, tá, gente? O correto seria perguntar para o usuário qual é o salário mínimo. E aí eu vou percorrer, eu quero saber quantos são, né? Quantos são abaixo do mínimo. Então eu vou ter um contador, vou passar para cada valor em L, para cada valor da lista. Se esse valor for menor que 1.212, que é o valor do salário mínimo atual em 2022, vale lembrar isso, que né, esse vídeo está sendo gravado em 2022, eu vou acumular aqui esse valor. E ao final, eu devolvo o conte para o programa.
A segunda coisa solicitada é a média daqueles que recebem acima do salário mínimo. Então, eu vou ter aqui um média acima, que recebe um F média acima, eu vou criar essa função, a minha lista, SAL 2022. Vou vir aqui, vou criar um DFF média acima, né, para poder chamar ali a função respeitando como eu chamei ela no main. E a história é praticamente a mesma. Ó. Eu vou usar basicamente esse cara aqui, né, que eu vou precisar contar quantos são, e vou ter que somar também, né? Então, se o valor for maior ou igual a 1.212, eu vou contar mais um e eu vou somar o valor nela. E vou retornar para quem chamou, soma dividido por conte, porque eu vou ter a média calculada. Agora, a minha saída é a seguinte, eu tenho que ter um print abaixo do min. Esse é o inteiro, não tem problema. Print média acima, eu vou colocar uma f-string aqui, vou chamar média acima, e para não ter nenhum problema, eu vou formatá-la para 2 casas decimais. Né? 2 pontos ali para dizer qual é a formatação. Essa formatação é ponto 2, ou seja, 2 casas depois do ponto. F de float. Para cada salário que eu tenho, aí eu vou ter que botar o salário anterior, o novo salário e qual é a quantidade de vezes que eu tenho que repetir isso. Tanto faz, né? For i em range. Agora eu vou ter que usar o i, porque como eu vou ter 2 listas sendo referenciadas aqui dentro, eu não posso usar a simples interação. Poder até posso, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Além de L não, né? Além de salário. Pode ser o 2021, 2022, os dois têm o mesmo tamanho. E aí eu vou dar um print, vou tacar um f-string aqui. Aqui dentro vai ser do jeitinho que está lá na LVP, salário antigo, 2 pontos. Aí o SAL 2021. Aqui eu já não vou me preocupar com a formatação, porque eu já fiz o round. Eu sei que... não, vou formatar assim porque tem só uma casa decimal. Já vi lá que tinha uns valores que só tem uma casa decimal. Então vamos botar aí para ficar bonitinho com 2 casas. SAL novo, que é o SAL 2022, 2 pontos, ponto 2F, que eu vou imprimir bonitinho. E fecha aqui nossa chave. Bom, não havendo erro de sintaxe, é isso aqui, a nossa LVP número 4. Vamos executar para dar uma olhadinha, né? Ajuste linear 10%. Ele está falando que não estou tendo um formato aceito aqui nessa linha para a lista. Vamos dar uma olhadinha no código para ver o que pode estar errado. Na verdade, está fácil de perceber. Né? Eu estou imprimindo o SAL 2021, mas ele está dizendo que eu não posso aplicar um formato string para uma lista, porque, na verdade, eu não estou imprimindo cada item, eu estou imprimindo a lista, né? Então, eu tenho que dizer que cada item da lista. Né? Então, se eu estou rodando o i aqui, eu tenho que usar o i também na minha lista. Agora, eu acredito que resolvemos o problema. Beleza, probleminha resolvido. Ok? Porém, eu ainda estou tendo um probleminha aqui, porque o meu SAL 2021, ele está saindo com os mesmos valores do SAL 2022. Por quê? Porque eu fiz uma passagem por referência. Aqui, quando eu faço esse reajuste SAL 2021, mesmo eu gravando ele em outro arquivo, ele aplica a alteração aqui. Quer ver? Deixa eu dar um comentário aqui embaixo. Isso é importante vocês entenderem, porque isso é passagem por referência. Passagem por referência dá essas coisinhas. Aqui eu vou dar um print em SAL
2021. E depois do reajuste aqui também, você vai ver que vai sair duas listas diferentes. Olha só. Antes saiu a lista com o valor, antes, né? Esse primeiro sal aqui, ó, tem um pinto de sal 2021 aqui que tem que tirar, está sendo duas vezes, antes do aumento e depois do aumento. Ou seja, como é uma passagem por referência, ele atualiza a lista. Por isso que é a importância de nós termos o que a gente chama de permanência dos dados. Antes de eu aplicar isso aqui agora, eu vou refazer a atualização do meu SAL 2021. Eu vou atualizar a minha lista SAL 2021 para o formato original. Pegando, né, o que eu já tenho ali no SAL 2021 TXT. Agora sim, né, eu estou imprimindo o salário antigo e o salário novo. São pequenos detalhezinhos que a gente vai aprendendo com o tempo. Na hora até eu esqueci dessa questão dessa passagem por referência aqui, porque ela altera a referência na memória. E aí, como nós temos a persistência de dados, né, que é um arquivo TXT, quando a gente dá essa alteração, você tem como resgatar esses dados de um arquivo que está salvo. Essa é a importância da persistência dos dados. Você vai ter registrado todos os dados que você precisa e você consegue resgatar depois. Tá? Com isso, nós encerramos a correção dessa LVP de arquivo número 4.